Boa tarde, irmãos. Graça e paz da parte de Cristo, nosso Senhor. Eu sou Vinícius, sou membro aqui da Primeira Igreja Batista e atualmente eu estudo lá no Instituto Bíblico Peniel, da Missão Novas Tribos do Brasil. E hoje, irmãos, eu gostaria de conversar com os irmãos acerca de uma coisa. A Bíblia, ela é um livro que revela e nos dá informações sobre quem é Deus. Deus se revela por meio de sua palavra. Deus, ele se mostra a nós, seres humanos, através das Escrituras. Nós podemos ver o que compõe o caráter de Deus, quem é Deus, nós podemos ver e conhecer mais ao Senhor através da sua palavra. E uma pergunta que fica: como é o caráter de Deus? Quais são as características que compõem o caráter de Deus? Hoje, nós vamos ver aqui no texto de Êxodo, capítulo 34, dos versos 6 a 7, o que a Bíblia nos diz acerca do caráter de Deus. Gostaria de convidar os irmãos a orar e peço então que os irmãos curvem as suas cabeças. Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de poder ler e meditar na Tua palavra, Deus, e aprender mais sobre quem é o Senhor. Nos abençoe por meio deste estudo e que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, como eu pedi aos irmãos, abram as suas Bíblias, por favor, no livro de Êxodo, no capítulo 34, leremos os versículos 6 e 7. Êxodo 34, 6 e 7. Se você não tiver uma Bíblia com você aí, não se preocupe, os versículos aparecerão aqui nesse canto inferior da tela. Então, diz o seguinte, Êxodo capítulo 34, 6 e 7. Passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. Versículo 7. Que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Bom, nesses dois versículos, nós vemos uma declaração do próprio Deus acerca do seu caráter. Deus nos dá informações aqui de quem Ele é, de quais são as características que compõem o seu caráter. Ele diz que Ele é compassivo, Ele diz que é misericordioso, que Ele é longânimo, tardio em irar-se, que Ele é misericordioso, clemente, e nós vemos que Deus, Ele mostra o seu caráter majestoso. E contextualizando um pouco, vamos entender um pouco por que Deus falou do seu caráter ali para Moisés nessa ocasião. No capítulo 32 de Êxodo, nós vemos que o povo tinha sido rebelde. O povo, depois de tantas e tantas coisas que Deus fez por eles, depois de tirá-los da terra do Egito, depois de tirá-los da escravidão, dos seus opressores, o povo se rebelou contra Deus. E o Senhor tinha dado os mandamentos a Moisés, e um deles era que eles não deveriam ter ídolos diante deles. E o povo, eles decidem fazer um bezerro de ouro, e Arão os ajuda nessa empreitada. E assim, o povo constrói um bezerro de ouro e começa a adorar, dizendo que aquele bezerro os tirou do Egito. E não foi assim. Deus se desagradou disso. O povo pecou contra Deus. Eles estavam sendo rebeldes. No capítulo 33 de Êxodo, nós vemos Deus irado com isso. Deus, ele fica indignado com essa situação e ele diz para Moisés: Moisés, eu vou destruir esse povo e vou fazer uma nova nação a partir de você. Moisés, prontamente, ele ora e pede ao Senhor para que ele tenha misericórdia. Moisés pede para que o Senhor não faça esse mal com o povo. Moisés pede ao Senhor para se lembrar da sua aliança com Abraão, com Isaac, com Israel, e ele pede para que Deus conserve a nação, para que Deus a perdoe. E Deus, então, perdoa a nação. Então Moisés pede para ver a glória de Deus. E Deus diz que ele não pode ver a sua glória em plenitude, mas que ele vai ver apenas um rastro da sua glória. Então, no capítulo 34, nós vemos que Deus manifesta um pouco da sua glória a Moisés. E ele diz, aqui nesses versículos 6 e 7, o que compõe o caráter de Deus. Meus irmãos, a Bíblia é um livro maravilhoso. Essa expressão se repete mais ou menos 20 vezes na Bíblia. Deus, ele dá um destaque
a Bíblia dá um destaque para o que compõe o caráter de Deus. A Bíblia é um manual, uma ferramenta que nós podemos utilizar para nos aproximar mais de Deus. Nós podemos ter um relacionamento com Deus, ouvir a voz de Deus através da palavra que Ele nos deixou, através da Bíblia. Nós podemos conhecer mais de Deus. Então, irmãos, este é um grande dever nosso. Nós devemos conhecer mais o caráter majestoso de Deus. Devemos conhecer mais intimamente o que compõe o caráter de Deus. Devemos conhecer a Deus. Então, convido vocês a entendermos um pouco mais e a compreendermos mais algumas das coisas que compõem o caráter de Deus, que ele diz aqui nesses versículos. Vamos ver as primeiras características aqui que são apresentadas no versículo 6. Olhem só. O versículo 6, a parte A dele. Passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus, compassivo e clemente. Bom, as primeiras coisas que compõem o caráter de Deus, que Deus diz aqui, são a compassividade e a clemência. Tá, mas o que é compassividade e o que é clemência? Vejamos aqui. O que é ser compassivo? Compassivo é aquela pessoa que ela é muito comovida. É uma pessoa que ama intimamente a outra. É uma pessoa que ama ardentemente a outra pessoa. Então, olha só, como ilustração, lembre-se daquela passagem onde Jesus diz para a nação de Israel que, como uma galinha que tenta colocar os seus filhotes debaixo das suas asas, ele quis fazer isso com Israel. Então, pense dessa forma, nessa ilustração que Jesus traz. Uma galinha que coloca os seus pintinhos debaixo da asa para proteger, ama, é compassivo com aqueles filhotes. Então, ser compassivo é isso, é amar outra pessoa de modo intenso, com muita comoção. Ser clemente, o que é ser clemente? É ser uma pessoa indulgente, é ser uma pessoa que está propensa, inclinada a outra. É ser uma pessoa bondosa. Deus, ele é bondoso. Deus, ele ama com muita comoção a nós. Nós vemos isso transparecer pela Bíblia. Deus, ele diz, lá em Jeremias, que ele amou Israel com amor eterno. Em Romanos, nós podemos ver que Deus, ele nos amou e a prova disso é que ele enviou Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós vemos que Deus, ele nos ama intimamente, ele nos ama com muito fervor. Deus nos ama muito, irmãos, e ele é bondoso para conosco. Ele é inclinado, ele é propenso a nós. Ele ofereceu o seu próprio Filho para que nós pudéssemos ser salvos. Deus nos ama, irmãos. Observemos mais alguns exemplos na Bíblia. Vou trazer à memória dos irmãos agora o arrependimento de Nínive. Lembre-se que Jonas, naquela ocasião, não queria pregar a Nínive porque ele estava sendo egoísta. Ele queria que aquela nação pagasse pelos seus erros. Eles eram uma nação muito violenta. A nação de Nínive era extremamente violenta. E ela praticava muitos males contra os seus inimigos. Eles torturavam, eles esfolavam as pessoas, eles deixavam as pessoas com estacas no deserto. Eles eram muito violentos. E Jonas, ele não quer que aquela nação seja restaurada. Jonas não quer a salvação daquelas pessoas. E nós vemos que aquelas pessoas, depois da pregação de Jonas, elas se arrependem. Elas viram o seu rosto para Deus. Elas passam a buscar a Deus. E nós vemos que Deus as perdoa. Que Deus não lança o mal, não lança a destruição, a condenação sobre aquelas pessoas, porque elas se arrependeram. E nós vemos que Jonas, ele se frustra por causa disso. E aí ele declara: Deus, eu sabia que o Senhor era compassivo, clemente e perdoador. Ele faz a mesma declaração aqui sobre as características de Deus. Você pode conferir isso no capítulo 4. Então nós vemos que Deus, ele perdoa a nação por conta do arrependimento dela. Deus, ele é bondoso. Deus, ele nos ama. Ele amava aquela nação de Nínive que estava perdida em suas malícias. Deus ama as pessoas. Ele quer a salvação delas. Outro exemplo que podemos ver aqui também é na queda. Quando Adão e Eva pecam, prontamente Deus já provê uma solução para o seu pecado. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós vemos a promessa de um libertador.
de alguém que viria para expurgar o mal, para tirar o mal do mundo? Jesus. Então nós vemos como Deus ele é compassivo e ele é clemente. Ele ama a gente com muita comoção e ele também é bondoso para conosco. O caráter de Deus, irmãos, também é composto por longanimidade, misericórdia e fidelidade. Observem agora a parte B do versículo 6. O Senhor Deus, compassivo e clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. Deus, ele é longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. Tá bom, vamos entender um pouco mais sobre o que são essas coisas. Uma pessoa longânima é uma pessoa paciente, é uma pessoa que não se ira com facilidade, é uma pessoa longa de nariz, é uma pessoa do nariz grande. Não igual o Pinóquio, mas uma pessoa que se demora a ficar irada. Em hebraico, essa expressão ser longa de nariz funciona da seguinte forma. Quando uma pessoa tem o nariz curto, o nariz se esquenta e chega rápido até a face. Mas quando a pessoa tem o nariz grande, quando ele se esquenta, ela demora de chegar até a face. E para entendermos melhor, esse esquentar do nariz é se irar. É ficar irado ou chateado com alguma coisa. E Deus, ele tem um nariz grande, ou seja, ele demora em se irar. Ele é paciente para conosco. Ele tem paciência e ele é longânimo. Nós vemos também que Deus, ele é misericordioso. É alguém cheio de bondade, alguém que presta favor imerecido, alguém que presta socorro. Deus, ele tem misericórdia de nós. Ele está propenso a nós. Ele tem bondade abundante para conosco. Deus, ele se tarda em irar e ele também é bondoso para conosco. Nós vemos também que Deus, ele é fiel. Uma pessoa que é fiel, ela passa confiança a outra pessoa de que ela vai honrar com algum compromisso. Uma pessoa fiel, ela é consistente em seu caráter. Nós vemos que Deus, ele é fiel. Ele honra os compromissos que ele faz. Ele honra com a sua palavra. Deus prometeu a Abraão que dele faria uma grande nação e que por meio dele muitas famílias seriam abençoadas. Nós vemos que Deus cumpriu isso. Jesus é a bênção para todas as famílias. Jesus veio da descendência de Abraão e nós vemos que ele abençoou todas as famílias. Jesus traz a salvação. Jesus traz a redenção para as pessoas. Nós vemos que Deus, ele é fiel em suas palavras. Deus, ele é fiel. Ele honra e ele é consistente em seu caráter. Alguns exemplos sobre a longanimidade, a misericórdia, a fidelidade de Deus, nós podemos ver em Sodoma e Gomorra. Observem, o texto diz que Abraão ele pede a Deus que Deus poupasse aquela nação que estava perdida em pecados, se ali tivesse pelo menos 10 justos. Deus, ele fala para Abraão, e ele é fiel às suas palavras, de que ele não destruiria aquela nação se ele encontrasse pelo menos 10 justos ali. Mas vimos que Deus, ele não encontra 10 justos ali, somente Ló. E acaba trazendo, assim, juízo sobre Sodoma e Gomorra. Mas ele estava disposto a não destruir aquela nação por fidelidade à sua palavra. Deus, ele também é paciente. Nós vemos que ele estava disposto a não trazer o mal sobre aquela nação se ali tivesse 10 justos, por amor a esses 10 justos. Outra passagem também que nós podemos ver é o caso de Abraão e Sara, em Gênesis capítulo 21, quando Abraão, já na idade de 100 anos, estava esperando pelo filho, o qual seria o filho da promessa, Isaque. E nós vemos que Deus, ele tinha o tempo certo para cumprir a sua promessa. E ele falava para Abraão que ele traria o filho da promessa. E ele cumpriu. Mesmo com a idade avançada de Abraão, ele cumpriu a sua promessa. E deu ali o filho da promessa a Abraão. Nós vemos, irmãos, que Deus, ele é paciente, ele é misericordioso. E ele também é fiel ao que ele diz. Bom, o caráter de Deus, irmãos, também é composto por perdão e justiça. Observem agora o versículo 7. Diz o seguinte: que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade,
que não inocenta o culpado e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Deus, ele concede perdão, mas ele também é justo. Tá bom. Perdão. Irmãos, perdão é uma remissão de uma culpa. É a absolvição de algum erro. Deus, ele nos perdoa em Jesus Cristo totalmente. Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Deus, ele nos perdoa, irmãos. Ele também é justo. E ser justo significa exercer justiça. É pagar para alguém o que lhe é devido. É pagar aquilo que a pessoa merece. Então, nós vemos que Deus, em muitos casos, ele traz juízo sobre aqueles que não se arrependem e sobre aqueles que continuam nas práticas pecaminosas. É o caso de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra não quiseram abandonar as suas práticas pecaminosas, não quiseram buscar ao Deus vivo, e por conta disso, o juízo caiu sobre elas. Caiu sobre Sodoma e Gomorra. Então nós vemos que Deus, ele é justo. Deus, ele também disciplina. Nós vemos que Deus muitas vezes nos ensina por dificuldades, a nós salvos. Falando agora de salvos. Deus, ele nos disciplina como filhos. Ele ama os seus filhos. Logo, ele disciplina quando eles precisam crescer em alguma área. Então nós vemos que Deus, ele é justo. Ele também perdoa. Observe um caso de Manassés. Abram comigo, por favor, no livro de 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 19. 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 19. Diz o seguinte. Aqui está falando de Manassés, um dos reis ali de Judá. Sua oração e a resposta de Deus, bem como todos os seus pecados e a sua infidelidade, além dos locais onde construiu altares idólatras e ergueu postes sagrados e ídolos, antes de humilhar-se, tudo está escrito nos registros históricos dos videntes. Nós vemos aqui Manassés, um dos reis de Judá. Manassés, podemos dizer que ele foi um dos piores reis ali de Judá. Ele queimava os seus próprios filhos. Ele adorava ídolos aos quais o Senhor disse para não adorar. Ele era rebelde contra Deus e não andou no caminho que agradava ao Senhor. Mas depois de sofrer ali o cativeiro da Babilônia, onde ele foi preso ali por um rei da Babilônia, Manassés, ele viu que ele estava errado. Ele se humilhou diante de Deus e reconheceu que o Senhor é Deus. E Deus o perdoou. Deus restaurou Manassés. Nós vemos que Deus, ele está propenso ao pecador. Ele quer perdoar o homem por meio de Jesus. Deus proveu o caminho para que o homem fosse salvo, para que o homem pudesse obter perdão por conta de seus pecados e suas falhas. É Jesus. Deus, ele nos ama, irmãos. Deus, ele nos ama e ele quer nos restaurar. Deus, ele é perdoador. Mas também, quando é necessário, ele é justo. Ele traz juízo sobre aqueles que não estão com ele e que buscam seus próprios pecados e desejos. Deus, ele traz juízo sobre os pecadores. Deus, ele traz juízo sobre o mal. Deus, ele traz juízo sobre o pecado. Ele disciplina aqueles a quem ele ama. Ele disciplina nós, servos e filhos de Deus, por meio de Jesus, para que possamos crescer e sermos feitos à imagem de Jesus Cristo, tão somente para a glória de Deus. E nós podemos ver, irmãos, que o caráter de Deus ele é demonstrado em nossas vidas. Deus, ele tem compaixão e clemência por nós. Ele nos ama, ele é propenso a nós. Ele está com as mãos abertas para nós. Deus, ele nos ama, irmãos. Nós vemos também que o Senhor é longânimo, ele é paciente. Nós vemos que ele é misericordioso e ele é fiel para conosco. Ele sempre está com nós. Ele sempre está com nós nas mais diversas situações. Ele nunca nos deixa na mão. Deus, ele sempre está conosco e ele é fiel à sua palavra. Deus, ele deixou a palavra dele para nos mostrar, nos apresentar mais sobre Jesus. A Bíblia é uma história que fala sobre Jesus, que apresenta Deus.
Então, irmãos, ele prometeu que ele vai voltar, ele vai cumprir, pois ele é fiel. Nós vemos também a misericórdia de Deus espalhada pela Bíblia. Deus, ele é misericordioso para com o homem. Deus, ele também é paciente. Nós vemos essas características de Deus permeadas na Bíblia inteira. Nós vimos também, irmãos, que o Senhor perdoa e exerce juízo sobre os pecados. Ele perdoa aqueles que se arrependem e buscam a sua face, mas ele também não deixa impune os pecadores que não se arrependem. Nós vimos que Deus, ele é perdoador e ele é justo. Nós devemos, irmãos, em face a isso tudo que vimos, em face a este caráter majestoso e perfeito de Deus, nós devemos, irmãos, viver de modo compatível com ele. Nós, filhos de Deus, salvos por meio do sangue precioso de Jesus, precisamos viver de modo digno do nosso Senhor. Precisamos viver de modo digno do nosso Deus. Ele nos salvou para vivermos para a sua glória, para termos vidas transformadas e para transformarmos vidas. Por meio da palavra de Deus, nós podemos levar a salvação às pessoas, podemos apresentar Jesus, para que as pessoas conheçam a Jesus e se arrependam dos seus pecados. Nós, irmãos, devemos viver de modo compatível com o caráter de Deus. Nosso Deus, ele tem em seu caráter a compassividade e a clemência. Ele tem em seu caráter a longanimidade, misericórdia e também a fidelidade. Ele tem em seu caráter o perdão e a justiça. Nós vimos que o caráter de Deus, ele é perfeito em seu todo. O caráter de Deus, ele é majestoso. E nós, irmãos, devemos viver de modo digno do nosso Deus. Que Deus os abençoe. Muito obrigado.